Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como é de praxe, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também, principalmente, através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia, pela preferência de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meus colegas de ADV Especial, Dr. Fabrício Martins Pereira, que é especialista na área do direito ambiental, e o Dr. Edson Oliveira, que também tem a sua especialidade no direito tributário. A nossa pauta de hoje, perspectivas e esperanças de novas mudanças para 2019 nessas duas áreas. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua presença mais uma vez comigo aqui no estúdio. Eu que agradeço, meu caro Marco. Que agradeço. Doutor Edson Oliveira, muito obrigado, viu, pela presença conosco aqui hoje. Imensa satisfação, ainda mais na presença de um grande ídolo meu na advocacia, que é o doutor Fabrício. Fiquei muito orgulhoso de ter sido chamado para dividir hoje os estúdios com ele aí. Tá certo. Eu quero começar falando justamente a respeito aí da nossa pauta, primeiramente ao doutor Fabrício, né, doutor? A gente observa que os anseios, eles vão se afunilando à medida que vem aí se avizinhando o pleito deste novo, quem sabe, uma nova era para o Brasil. Para o direito ambiental, podemos ter alguma esperança com relação aí ao que os candidatos vêm apresentando, doutor? Sim, Marco. No Brasil, na verdade, assim, cada eleição, o povo brasileiro, isso é uma cultura, né, que já vem de longa data. O povo brasileiro acredita que o Brasil vai mudar, né? Todos os problemas do Brasil vão ser solucionados no depósito da confiança daquele candidato que foi escolhido, que foi votado, né? Então, é uma oportunidade grande, efetivamente, da gente renovar, né, nossa esperança, nossa expectativa nos governantes. E com relação ao direito ambiental especificamente, o que a gente percebe é que o Brasil precisa de melhoria urgente no trato das questões ambientais. Você verifica, por exemplo, toda vez que se fala de um assunto ambiental de relevância ou mesmo de pouca relevância, aqueles assuntos de fundo de quintal mesmo, a adequação ambiental dos elementos da propriedade rural, da chácara de lazer, essa situação toda, fala-se sempre em Ministério Público, há sempre uma preocupação com que o promotor de justiça vai agir, vai falar, instaurar inquérito civil, ação civil pública, quando na verdade o que seria mais sadio seria uma integração maior entre todos os equipamentos, entre todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, agindo em prol destas situações reguladoras do meio ambiente. Então a nossa expectativa, Marco, é que o próximo governante realmente assuma o poder executivo das questões ambientais desse nosso imenso Brasil. Todos nós esperamos, né? Então, doutor Edson, e se a gente virar aí o viés tributário, né? Aqui no Brasil, evidentemente que é notória o excesso, né? A carga tributária, todo mundo tem justamente esse reclamo aí, né? O senhor observa algum traço aí de alguma novidade que venha trazer benefícios, doutor Edson, perante quem está pleiteando lá, principalmente o principal cargo do Executivo Federal, doutor? Bom, doutor Marcos, a área tributária é diretamente ligada à área econômica. Nós temos que verificar que o próximo governante ele tem um compromisso muito sério, não somente de exoneração, mas na organização tributária do país, porque nós temos uma das legislações tributárias mais complexas do planeta, né? É uma legislação que permite, por exemplo, que os estados federados entrem em guerra fiscal, né? Eles concorram entre si para ver quem cobra menos tributo e, portanto, atraiam mais empresas, mais investimentos para os seus estados.
E se o Brasil quer participar de uma concorrência internacional de mercado, a gente primeiro precisa resolver o problema interno, né? A gente não consegue ser competitivo caso a gente não resolva, porque não pode a China querer comprar do estado de São Paulo mais barato do que compra do estado do Espírito Santo. Sim. A gente acaba transportando toda essa bagunça tributária para fora do país. Sim. A gente espera um equacionamento dessa questão no sentido de que venha também talvez uma proposta de que se regularize os débitos tributários em aberto no Brasil de forma definitiva, porque a gente verifica que a cada gestão são colocados alguns parcelamentos à disposição do contribuinte, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal e também, em alguns casos, em menor escala, nas esferas municipais. Só que esses refinanciamentos não levam em consideração os refinanciamentos passados. Então, não adianta você trazer uma proposta de equacionamento onde alguns contribuintes fiquem atrelados a refinanciamentos passados e coloquem condições que esses contribuintes não possam cumprir. Portanto, a gente não vai conseguir jamais ter o contribuinte atrelado a uma só obrigação. O que acontece muito hoje em dia é isso. O contribuinte ele carrega consigo 2, 3, 4, 5, 6 refis, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. E na hora de optar por qual fazer, também uma bagunça. Porque sempre vem uma exigência que não existia no outro. Então, um contribuinte não sabe se fica atrelado. Existem débitos, inclusive, que parte deles tem que ficar atrelado a um refis e parte seria mais adequado ficar a outro. Não existe um planejamento, tanto na esfera federal quanto na esfera municipal. E um outro grande problema é a consolidação disso tudo. As propostas de consolidação são ridículas. Ou não ocorrem, ou ocorrem depois de muito tempo, onde o planejamento financeiro da empresa mudou completamente. Não adianta exigir do empresário que ele faça planejamento anual aqui no Brasil. Isso não ocorre, não é cultural, o empresário não consegue fazer, a economia muda demais. Doutor Fabrício, agora dentre aí os candidatos que estão se apresentando, o senhor já por acaso conseguiu identificar assim, alguma coisa de mais efetiva daqueles que estão pleiteando na área do direito ambiental? Eu não tenho visto, na verdade, das propostas que tem aí, alguém que tenha uma posição um pouco mais moderada, né, no sentido de efetivamente promover a sustentabilidade. Sim. Ao mesmo passo que você tem que ter um rigor com relação à integração das normas e da regulamentação que dispõe a fiscalização, etc., a promoção da proteção do meio ambiente no país, você também tem que ter o equilíbrio com relação à promoção da sustentabilidade, para que os setores econômicos possam se desenvolver. E assim, a gente vê, de um lado, uma candidata que ela é extremamente voltada à questão da proteção ambiental, que em situações passadas nós verificamos que ela acusam de ter atrapalhado no desenvolvimento lá dos estados do norte, onde ela teve uma participação mais específica. Por outro lado, nós também temos um candidato que tem um viés voltado quase que absoluto para o desenvolvimento econômico. Então, o que nós devemos buscar, creio eu, seria, nessa questão específica do trato do meio ambiente, alguém que tenha um pouco mais de equilíbrio, para que efetivamente a sustentabilidade seja contemplada no nosso país. Certo. É por aí mesmo, doutor Edson? Especificamente é o que a gente espera, né? Eu sempre gosto de colocar essa questão porque a gente espera que pelo menos o Congresso Nacional seja composto por opiniões divergentes. É claro que para cargo executivo a gente escolhe o que melhor se adequa aos nossos anseios. Sim. Mas eu sou plenamente favorável a que uma opinião totalmente divergente da minha, por exemplo, esteja no Congresso, porque o debate é necessário. Quando o congressista ele tem uma voz solo no Congresso, é claro que os avanços vão ser extremados, e avanço extremado não é interessante para nenhuma economia. Precisa parcimônia, né, doutor Edson? Ligeiro intervalo, voltamos já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 32. Olá, amigos do ADVJus e a todos que nos assistem. Em tempos de Operação Lava Jato, dentre outras várias relevantes ações que buscam combater a corrupção e o crime organizado, não raramente nós ouvimos dizer que determinado acusado, principalmente político ou empresário, solicitou ou lhe foi concedida a prisão domiciliar. Mas afinal, quando um acusado é preso preventivamente, pode requerer a prisão domiciliar? Em primeiro lugar, nós esclarecemos que, segundo o artigo 317 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência. Isto é, o autor do crime ele permanece preso, porém não numa cadeia pública, mas sim na sua casa. Ele não pode sequer se ausentar da sua própria residência, salvo com autorização judicial. E já o artigo 318 do Código de Processo Penal, ele elenca quais são as possibilidades que autorizam o juiz a substituir uma prisão preventiva para uma prisão domiciliar. A saber, quando o acusado for maior de 80 anos, é uma das possibilidades. Quando o acusado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Também quando o acusado for uma pessoa imprescindível aos cuidados especiais de uma outra pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E quando for uma acusada gestante, aí também é cabível o pedido de prisão domiciliar. Se for uma acusada mulher e ela tiver um filho de até 12 anos de idade incompleto, também é cabível o pedido. E se for homem e tiver um filho de até 12 anos de idade incompleto, desde que essa pessoa seja a única responsável pelos cuidados dessa criança, também é cabível o pedido de prisão domiciliar. Apesar da legislação enumerar todas essas hipóteses aqui que nós mencionamos, nós entendemos que esse é um rol exemplificativo, ou seja, nada obsta outras possibilidades para a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar. Um claro exemplo é o cumprimento da pena em prisão domiciliar por falta de vaga no cárcere público. É importante anotar que, em qualquer caso, o requerimento da prisão domiciliar deve estar instruído com documentos hábeis e a análise também deve ser feita individualmente, caso a caso. Se você tem alguma dúvida sobre os requisitos da prisão domiciliar e entende que tem a possibilidade desse direito, procure um advogado da sua confiança. Muito obrigado pela sua atenção e um caloroso abraço. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, como dá para perceber, eu estou recebendo meus colegas aqui, o Dr. Fabrício Martins Pereira, que é especialista em direito ambiental, e também o Dr. Edson Oliveira, que é especialista na área do direito tributário. E nós estamos falando aí das expectativas justamente nesses dois ramos do direito, nessas duas vertentes aí, que podemos esperar para 2019, com o pleito aí que se avizinha. E eu, nesse sentido, doutor Fabrício, o que na sua concepção seria interessante? Pode ser, por exemplo, em nível aí municipal, ou estadual, ou até federal, que poderiam ser implementadas dentro do direito ambiental, que viriam, assim, atender os anseios de muita gente. Primeiramente, Marco, a gente verifica que a população, de uma forma geral, ela tem muito pouca informação a respeito do que acontece dentro da regulamentação das questões ambientais. É difícil você verificar, por exemplo, um proprietário de um imóvel rural, um proprietário de uma indústria potencialmente poluidora, a consciência do que efetivamente ele tem que fazer com relação à questão ambiental, tanto no seu licenciamento, no licenciamento do seu empreendimento, quanto na regularização da sua propriedade rural. Muitas pessoas têm essa consciência e sabem o que fazer, mas a grande maioria não tem noção, acaba sabendo quando é surpreendido por uma fiscalização. E a fiscalização quase sempre ela vem junto com o auto de infração. É a questão da arrecadação.
No Brasil se tenta arrecadar de qualquer jeito, justamente pela falta de limite do Estado, que pode aumentar suas despesas o quanto for, porque é só aumentar os tributos, não tem problema. Então, se tivesse assim uma educação, não só educação ambiental, mas sistemas de informação mais clara, mais concisa, orientação aos jurisdicionados, às pessoas que têm que lidar com questões ambientais, ou porque tem um empreendimento potencialmente poluidor, ou porque tem uma propriedade rural, isso daí já ajudaria muito, tanto na conscientização, quanto na melhoria das questões ambientais e na diminuição da responsabilização. É verdade. Doutor Ed, transportando aí para o direito tributário, nem precisa dizer que o excesso de normas também é um indicativo que confunde e complica por demais a vida de quem tem que recolher tributos. As normas tributárias, elas mudam toda semana. Toda semana você tem que estar atento. Da mesma forma que na área ambiental não há uma preocupação por parte dos empresários e da população em geral, com relação a uma assessoria especializada, na área tributária a gente vê esse problema. Em escritório tributário, o mais comum de se receber é realmente as pessoas que se embananaram ali na hora de recolher ou de planejar seus tributos, o recolhimento de seus tributos, e já chegam no escritório com o problema pronto. E é bastante difícil resolver. O interessante é que se faça, de fato, um processo de educação, né, tributária, para que o empresário contrate ou confie as pessoas, os seus profissionais internos da empresa, para que as pessoas saibam lidar minimamente com o tributo e peçam orientação sempre que for preciso. Eu costumo dizer que um mau profissional, uma empresa mal estruturada, um mau empresário, ele costuma ter um gasto muito superior ao gasto que ele teria se tivesse um profissional lá dentro cuidando dessa área tributária. Um profissional, desde o RH até o profissional de vendas, ele tem que estar completamente antenado com os tributos. Um profissional de vendas no Brasil, ele tem que estar muito ligado aos tributos. Ele não basta ser um vendedor, uma boa pessoa que converse com o cliente. Ele tem que saber fazer o custo com base nos tributos, porque senão ele traz prejuízo para a empresa. Tem que estar por dentro, né, doutor Edson? É isso mesmo. O problema é o excesso de normas, de regulamentos, né, doutor Fabrício? São as regras do jogo. Se tem excesso, o empresário tem que jogar a regra do jogo. Não tem como fazer diferente. É isso mesmo. E por isso ele deve valer-se de um especialista com toda certeza. Mais um intervalinho, pequenininho. Voltamos já. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, como eu falei aqui comigo no estúdio, com imensa satisfação, eu estou recebendo o nosso conselheiro seccional, o Dr. José Vasconcelos. Ele é nosso parceiro de ADVJus, de ADV Especial, durante todo o ano nos prestigia aqui com a sua ilustre presença, e eu quero agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Marquinhos, e quero cumprimentá-lo mais uma vez por esse programa que tem divulgado trabalhos de interesse da advocacia e proporcionado momentos de confraternização muito importantes entre a classe. Que bom, doutor. Nós estamos aí no apagar das luzes de 2018, né? O que pode ser refletido, assim, dessa jornada aí bem cansativa de 12 meses, assim, um apanhado geral, não só para a advocacia. Realmente foi um ano difícil, 2018? Foi um ano difícil, mas foi também um ano de muita esperança. Um ano em que nós tivemos eleição para presidente da República, tivemos eleição para governador e tivemos também eleição na OAB. Isso tudo representou uma expectativa nova, uma mudança de ânimos, e nós esperamos que esses pleitos possam realmente oxigenar a sociedade, a advocacia em particular, para que possamos enfrentar os desafios que temos pela frente aí no ano de 2019 com mais altivez, com mais garra e com mais determinação para superarmos as dificuldades. É isso mesmo. Conforme o senhor falou, né, sublinhou bem, inegavelmente um ano de mudanças da área política, também aí um ano de mudanças no caso da nossa política de classe, né, doutor? O que nós podemos vislumbrar, né, com as mudanças que chegaram aí? Ainda é muito cedo, doutor? Ainda é cedo, mas é um momento de muita expectativa e de muita esperança. Eu imagino que tanto o
mudança de gestão da ordem quanto da presidência da República, né, representará um tempo novo para a sociedade de uma forma geral. Tenho que, para mim, que vamos fazer progresso, né, com essas novas gestões. Doutor, agora uma última questão que a gente normalmente chega nela e gosta muito de ouvir as posições de colegas, principalmente experientes e ponderados, como é o seu caso. Expectativas para o exercício de 2019. Doutor, o que podemos esperar? Podemos esperar uma luta por uma advocacia, por uma prestação de serviço mais séria, que é o que nós mais precisamos. Nós sabemos que o Judiciário tem se empenhado para entender a demanda do jurisdicionado, mas esse empenho não tem sido suficiente para dar o retorno esperado pela sociedade. Então, essa política nova que nós esperamos que venha deve também atingir o Judiciário de tal forma que haja uma preocupação maior com o jurisdicionado, né, para que a justiça seja mais célere, porque já dizia Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça qualificada. E nós estamos hoje enfrentando uma realidade que não contempla muito os interesses do jurisdicionado, exatamente por conta dessa demora demasiada. Alguma demora é compreensível, até porque a demanda de processo é muito grande, mas a demora demasiada vem prejudicando muito o jurisdicionado. E nós esperamos que esses novos ventos seja também capaz de influir a administração do Judiciário para que nós possamos ter essa contraprestação mais eficiente e mais eficaz. Eu quero agradecer imensamente o Dr. José Vasconcelos, quero te agradecer pela companhia, pela preferência, pela parceria e te desejar bastante sucesso e sorte daqui para frente também. Obrigado, Marquinhos. Eu quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos os colegas um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de glórias, de realizações e de muito sucesso para todo mundo. Tá certo. É isso mesmo. Mais um ligeiro intervalo. Voltamos já, aguarde. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Meus amigos, o Procurador Federal da Lava Jato, o Dr. Deltan Dallagnol, esteve aqui em Ribeirão Preto e nós tivemos oportunidade de indagá-lo a respeito de alguns pontos. Inicialmente, nós perguntamos para o Procurador se realmente a maior força que existe na Lava Jato é o apoio popular e se, em contraponto, o seu principal algoz é o STF. Veja o que o Procurador nos respondeu. A Lava Jato, ao longo do tempo, ela enfrentou várias dificuldades. Onde quer que você avance de modo consistente contra a corrupção, em qualquer lugar do mundo, você vai enfrentar resistências. Uma parte dessas resistências veio por meio da criação de narrativas. Acusações de supostos abusos jamais praticados, jamais comprovados, e isso a gente viu que aconteceu na Itália também. Outra parte da reação veio por meio da tentativa de aprovar medidas legislativas que buscam retirar a independência das instituições, ou buscam derrubar instrumentos de investigação, ou mesmo buscam esvaziar os resultados da investigação. Nós lemos isso como uma contra-reação dentro desse contexto histórico. Eu também o indaguei a respeito da possibilidade de não aceitação pelo Congresso Nacional dessas 12 medidas que ele está aí colocando para que todos deem apoio através do seu site unidoscontracorrupção.org.br. Vamos ver a manifestação do ilustre procurador. Depois que as 10 medidas contra a corrupção deram errado, a sociedade brasileira se uniu e desenvolveu uma nova proposta, que se chama de Novas Medidas contra a Corrupção. São 70 propostas de lei que atacam a corrupção em 12 frentes diferentes. Essas propostas elas podem levar a controlar a grande corrupção brasileira. Para isso dar certo, a sociedade novamente, a sociedade civil, lançou uma iniciativa, que é a iniciativa Unidos contra a Corrupção. Essa iniciativa chama a atenção de todo brasileiro de que a principal arma do brasileiro contra a corrupção no ano de 2018 é o voto. O voto é de cada um, mas determina o futuro de todos nós. E essa campanha incentiva cada brasileiro a votar de acordo com a preferência ideológica de cada um, mas em candidatos que tenham passado limpo, apoiem a democracia
e apoiem as novas medidas contra a corrupção. Esse pacote que pode nos levar a um país com menos corrupção e mais justiça social. Para finalizar, eu perguntei, podemos manter as esperanças? Eu acredito que é nosso dever cívico continuar lutando, manter as esperanças e mesmo reconhecendo que a realidade não é favorável à renovação política, nós todos trabalharmos para construir um país com pessoas que nos governem, que sejam pessoas comprometidas com o interesse público. Reconhecendo como uma expressão desse comprometimento o fato da pessoa não desviar dinheiro público e não ter desviado no seu passado. Ok, muito obrigado ao procurador Deltan Dallagnol pela participação aqui no ADVJus. Quero parabenizar também a CIRP e toda a sua direção, ok? Olha, hoje eu falei com meus colegas de ADV especial, o Dr. Edson Oliveira e o Dr. Fabrício Martins Pereira, a quem eu quero muito agradecer por esse ADVJus de hoje. Dr. Edson, muito obrigado da presença hoje aqui comigo, viu? Eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui nessa nossa casa, né, que é o ADVJus, na casa de todo advogado, e ainda mais hoje, muito feliz estar na presença do meu parceiro aqui, o Fabrício, um advogado que eu admiro muito mesmo, que já me ensinou muito. E eu devo muita coisa a ele, tá? Devo muita coisa, principalmente a alegria, o trato com o cliente, a forma de me superar, de conduzir a minha advocacia de uma forma séria. Eu devo muito aos ensinamentos do Dr. Fabrício aqui. Tá certo. Doutor Fabrício, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Nós somos já veteranos, né? Alguma coisa a gente tem que conseguir passar para essa meninada mais nova. Mas o Dr. Edson, apesar da humildade, é um advogado muito competente, tem trazido aí, engrossado nossas fileiras sobre todos os aspectos. E parabéns ao ADVJus, viu, Marco? O seu projeto é algo que a gente realmente encampou nas nossas vidas e faz muita diferença a advocacia. Obrigado. Quero dizer para vocês dois que eu renovei aqui a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa alegria, tá ok? Muito bom. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem rever novamente esse programa, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Fortíssimo abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.